E aí, meus amigos, Revisão PGE, tudo certo? Vamos para mais uma análise de PGM 2019, tá bem dinâmico com os concursos de PGM. Se PGE tá fraco, PGM, por outro lado, tá salvando o nosso ano. Olha só, vamos analisar o edital da PGM Campo Grande, um edital CESP, com todas as dificuldades que a CESP tem, mas um edital bem equilibrado, bem feitinho. Vamos lá. Olha só, começando, PGM Campo Grande, informações básicas. A remuneração é de R$10 mil, mas tem benefícios, tá? Quais benefícios? Eu, sinceramente, não sei dizer quais são. Até me informaram algumas coisas, mas eu fiquei meio na dúvida. Resolvi não trazer aqui para não trazer uma informação mentirosa para você, tá? Eu só sei que é um pouco mais que R$10 mil. Quanto mais, eu não sei falar para você. De toda forma, não é uma remuneração de se jogar fora e PGM e Campo Grande é uma cidade interessante. Eu não sei se você já foi lá, é uma cidade média legal. Eu gosto particularmente de Campo Grande e essa é uma boa oportunidade. A banca é CESP, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso, inclusive porque esse é daquele tipo de edital que a questão errada anula a certa, e a gente vai comentar esse aspecto. São 10 vagas mais cadastro de reserva. Para uma PGM é um bom número de vagas, tá? São 8 vagas para ampla concorrência e mais 2 reservadas para cotas, ok? Esse é um concurso que tende a chamar um número razoável de candidatos. Claro que ninguém tem bola de cristal, mas a validade do edital é por 4 anos e deve chamar um pouco mais de 10 aí. É um bom número para uma PGM, não é um número ruim não, tá? Não exige prática jurídica, que eu particularmente gosto, eu sou um pouco crítico da prática jurídica, já falei isso em diversos vídeos, não vou ficar repetindo aqui, beleza? Vamos lá, seguindo. Pode advogar, o que eu sempre acho legal. Como eu sempre digo, você nunca sabe o que você vai estar pensando daqui 10, 15 ou 20 anos. É legal você ter essa porta aberta, perfeito? As inscrições vão só até o dia 11 de abril, então eu peço sinceramente que você já se inscreva logo, tá? Ainda que você esteja na dúvida se vai fazer essa prova ou não, porque senão você vai perder o prazo de inscrição, ok? Terminou esse vídeo aqui, vai lá e já se inscreve rapidinho. O pagamento vai até o dia 23/5, então você pode se inscrever e nem pagar agora, deixar o boleto guardadinho ali, sabe? Mas já se inscreve logo, sobre o risco de perder essa prova por causa do prazo de inscrição. É R$200, também não é nenhum valor absurdo. Especialmente se você está no Nordeste, às vezes é um pouco caro ir para Campo Grande, tá? Recomendo que você já dê uma olhada nas passagens agora, ok? Eventualmente podem estar caras quando chegar a próxima data da prova. Perfeito? Vamos lá, vamos ao que interessa, né? A prova objetiva, dia 16/6, tem um prazo razoável daqui para lá, não é muito tempo, mas é mais que 2 meses, quase 3 meses ali, o que é um bom prazo para se preparar para uma prova. O conteúdo programático é bem extenso, a gente vai chegar nele daqui a pouco. Provavelmente você não consegue estudar o conteúdo todo daqui para lá. Por isso, você já tem que estar vindo em uma preparação razoável de pré-edital, tá? Se você vai começar a estudar agora, e aí me perdoe a sinceridade, mas provavelmente você não terá muitas chances aqui, tá bom? Esse é um edital já que está sendo aguardado aí há quase um ano e já tem gente se preparando para ele. Então, se você já vem em um bom ritmo de estudos, vá fazer essa prova. Ainda tem tempo até junho para você ficar bem forte. Agora, se você vai começar agora, pode valer a pena como experiência, mas dificilmente você conseguirá já um grande resultado nessa prova, tá? Claro que existem pessoas acima da média, eu falo para as pessoas normais, vamos dizer assim. Perfeito? São 150 questões de certo ou errado em 4 horas e meia de prova. Não é uma prova difícil nesse aspecto, tá? O tempo é relativamente bom para fazer 150 questões de certo ou errado. Às vezes a CESP cobra 200 questões e aí a prova já fica num ritmo mais apertado. Perfeito? 150 é um bom número para se fazer e 4 horas e meia é um bom tempo para fazer essa prova. Isso não tende a ser um problema, ainda que a CESP às vezes cobre enunciados bem grandes. São 200 aprovados na primeira fase. Quando você vê esses 200 aprovados, eventualmente você fala, é muita gente, eu posso até ir um pouquinho fraco nessa primeira fase que eu sou aprovado. O raciocínio até que está certo. Eventualmente, se você for mediano nessa primeira fase, você já consegue uma aprovação aqui dentro dos 200. Claro que para ampla concorrência são só 164, né? Mas enfim, de toda forma, 200 é um bom número. O problema é a pontuação nessa prova, ela é muito concentrada aqui na prova objetiva, tá? Por quê? Porque não temos prova oral, a titulação de títulos, a prova de títulos é bem baixa, são só 10 pontos.
e nem inclui prática jurídica, então assim, pouca gente vai pontuar muito ali, só quem tiver um doutorado, e pouquíssimas pessoas têm doutorado concorrendo a esse concurso, perfeito? E a prova discursiva, como nós veremos daqui a pouco, só vale 60 pontos. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que não teremos grandes alterações nas colocações aqui depois dessa primeira fase. Então, se você ficou posicionado ali na posição 150, vai ser muito difícil para você tirar a vantagem do pessoal e ficar ali entre os 20 ou 30 primeiros colocados, que é quem eu espero que seja convocado ao longo dos 4 anos, tá? Então, assim, você já precisa ir bem nessa primeira fase. Tá entre os 200 não basta, tá? Tá entre os 200, claro que é importante sempre você sobreviver no concurso, mas é bom você já conseguir aqui uma colocação ali entre os 50 primeiros, talvez 60 primeiros, para você ter chances efetivas de fazer uma boa prova discursiva e ser nomeado nesse concurso. Perfeito? Agora aqui a questão da o erro que anula o acerto, ou seja, a questão errada anula a questão certa, tá? Existe uma divergência de estratégia aqui entre os candidatos, perfeito? E eu sempre deixo claro a minha opinião, perfeito? E eu ressalto minha porque você tem todo o direito de discordar, inclusive fazer comentário aqui esse vídeo discordando, a gente não vai ter nenhuma briga por causa disso. Mas a minha opinião, e aí você me considere um amigo mais experiente, assim, tem, sei lá, 15 anos, quase 15 anos que eu fiz meu primeiro concurso, alguns deles foram certo ou errado, então assim, eu já passei algumas vezes por isso. E eu te digo o seguinte, quem tira nota mediana, quem vai mais ou menos, não é aprovado. Eventualmente até é aprovado aqui dentro das 200 vagas, mas dificilmente vai ser aprovado para ser nomeado, para tomar posse, para entrar em exercício, que é o que interessa no fim das contas, sabe? Então assim, você tem que conseguir um resultado excepcional. Você só consegue um resultado excepcional de duas formas. Ou você é uma pessoa que já está com conhecimento tão forte, mas tão forte que é praticamente impossível você não passar nessa prova. Existem algumas pessoas assim, mas essa é muito minoria. Essa ali é 1 em 1000, é 1 em 500, sabe? O normal das pessoas que estão estudando bem é, se eu fizer uma grande prova, eu sou aprovado. Se eu não fizer uma grande prova, se eu tiver num dia ruim, eu não sou aprovado. Essa é a situação normal das pessoas que estão bem, tá? O que acontece? Para fazer uma grande prova, você tem que assumir riscos. E assumir riscos inclui chutar algumas questões mesmo. Eu entendo que você precisa chutar as questões que você não sabe. E aí chutar, claro, não é simplesmente fechar o olho e marcar qualquer coisa. É ir naquilo que você acha que tem mais lógica. E dentro dessa lógica, eventualmente você vai errar muitas questões e ficar numa posição ruim, mas eventualmente você vai conseguir ir muito bem nesses seus chutes e conseguir uma grande colocação, que é o que interessa. Se você não assume esse risco e deixa as questões em branco, provavelmente você vai ter uma colocação mais ou menos. E desculpe lhe informar, mas uma colocação mais ou menos provavelmente não vai ser o suficiente para você ser nomeado. Então, assuma o risco, tá? Assuma o risco e marque as 150 questões dessa prova. É isso que eu faria. Como eu disse, você tem todo o direito de discordar de mim, inclusive deixando um comentário aqui, não há problema nenhum com isso, perfeito? Mas essa é a minha estratégia, é a estratégia que eu recomendo para os meus alunos, perfeito? A prova discursiva, ok? Eu esqueci de alterar aqui a data da prova discursiva, perfeito? Não é essa, essa é a data da prova objetiva. Mas o que interessa é que até a discursiva você vai ter um bom tempo para estudar ainda, tá? E são 8 semanas. E nesse bom tempo dá para você aprender a fazer o parecer e a peça que a prova exige. Não se preocupe com isso agora. Se preocupe com a prova objetiva, até porque estrategicamente nesse concurso aqui a prova objetiva é o que vai definir mesmo as colocações, sabe? A prova discursiva depois é só para dar uma reembaralhadinha ali, mas não vai mudar tanta coisa assim. Se você não está entre os 100 primeiros, dificilmente você vai conseguir dar um grande salto só com essa prova discursiva. Então, preocupe-se única e exclusivamente com a prova objetiva. Depois da prova objetiva, aí você vem ver alguma coisa de discursiva. Perfeito? Essa prova discursiva são 2 provas, ok? Cada prova dessa é uma peça, um parecer e 2 questões, perfeito? A peça vale apenas 20 pontos e cada questão vale apenas 5 pontos,
ok? E o parecer também vale 20 pontos. Somando tudo, teremos 60 pontos, tá? Porque são duas provas, né? Uma prova pela manhã, em que você faz o parecer e duas questões, e aí vale 30 pontos, e outra prova pela tarde, em que você faz a questão e mais duas questões, e aí valendo 30 pontos também. Cada prova você tem 4 horas, ou seja, você vai escrever 8 horas em um dia. É uma prova cansativa, tá? Depois que passar essa primeira fase, já vá treinando e escrever manualmente, tá bom? Sob o risco de você ficar muito cansado na hora da prova e isso prejudicar o seu desempenho, perfeito? Mas o que importa mesmo nessa prova discursiva é que ela vale apenas 60 pontos, tá? Isso por que eu digo esse apenas? Porque a primeira fase vale muito mais. Então você precisa ir muito bem na primeira fase. Claro que você não vai negligenciar a discursiva, mas para começar os seus estudos, você só pensa na prova objetiva, perfeito? Não tem prova oral, ok, eu gosto de prova oral, mas se não tem, tudo bem. A prova de títulos vale apenas 10 pontos, não conta prática jurídica e o doutorado é o que vale mais. O doutorado vale 5,5 pontos e pouquíssima gente tem doutorado. É interessante saber isso porque quando você vê que o doutorado é quem vale muito mais e pouquíssima gente tem, isso quer dizer que a prova de títulos vale muito pouco aqui. Ou seja, quem vale muito, repetindo, prova objetiva. Quem tem importância, prova discursiva. Título é muito secundário. A maioria dos candidatos vai ter ali uma pós-graduação, que é 1,5 ponto que não afeta muita coisa no fim das contas. Perfeito? Então, não se preocupe com titulação também. E, resumindo e falando o que eu disse lá no edital para PGM Contagem, tá? Esse examinador aqui, ele está pretendendo claramente um perfil estudante, não é um perfil profissional formado, tá? Embora você não tenha muito tempo até a prova, são ali um pouco menos de 3 meses, mas você ainda tem tempo para estudar e prática profissional anterior não vale muita coisa na prova de títulos. Então quem vale aqui é o estudante profissional, vamos dizer assim. Se você tem esse perfil, esse edital está muito à sua cara, ok? Essa é uma prova CESP, tá? Prova CESP, você tem sempre um problema porque a prova CESP, ela cobra um nível de questões geralmente um pouco mais difícil que a média das outras bancas, especialmente a FCC, que é, vamos dizer assim, a grande concorrente da CESP, e por vezes as questões são um pouco mal feitas, tá? Aí, com todo respeito aos examinadores CESP, mas tem um índice de anulações muito grande, justamente porque a CESP assume muito risco ao fazer as provas. Eles fazem questões complexas, que às vezes eles mesmos se embaralham nessas complexidades e acabam criando nulidades nas questões. Tá? Aí um ponto positivo para a CESP é que ela costuma reconhecer seus erros, costuma, nem sempre, mas costuma reconhecer seus erros e anular as questões que estão mal feitas mesmo. Nem sempre isso acontece, mas acontece com alguma frequência, tá? O que você precisa para se preparar para uma prova CESP? Você precisa de informativos de jurisprudência, cobra-se muito informativo, e aí você tem que reforçar muito seus informativos 2018 e até de 2019, e também lei seca. Nunca negligencie lei seca para nenhuma prova, nem mesmo o CESP, que tem uma fama de fazer provas mais ali doutrinárias, jurisprudenciais, ainda assim a legislação é muito, muito importante. Perfeito? Quanto ao conteúdo programático, não temos grandes novidades aqui, exceto ali uma parte que cobrou o Estatuto da OAB de forma destacada, a gente vai ver, beleza? Olha só. Primeiro, básico do básico da advocacia pública, constitucional, administrativo, processo civil, tributário, direito civil. Não falaram o número de questões por disciplina. Então, quando é assim, geralmente CESP dá um peso maior mesmo para essas 4 disciplinas, que é onde nós temos ali o núcleo da advocacia pública, mas claro, você não pode negligenciar o resto por causa disso. Perfeito? Além dessas disciplinas, nós também temos ambiental, financeiro, trabalho e processo do trabalho, que está sempre presente, não há nenhuma novidade aqui, é sempre o básico da advocacia pública, essas disciplinas também. Temos direito previdenciário, nem sempre cobrem a advocacia pública, mas para a PGM está caindo com uma frequência muito grande, você já tem que se preparar em previdenciário. O nível de cobrança não é forte, tá? Então, assim, você precisa basicamente conhecer a lei 8.212 e 8.213 e estudar uma boa sinopse. Aquela parte constitucional de direito previdenciário, ele sabe dos artigos finais da Constituição já, é bem cobrado, tá? Ali, a parte que trata ali de previdência mesmo, ali de saúde, de assistência, toda essa parte é relevante, você precisa conhecer,
perfeito? Que está lá na Constituição. Temos também, de forma destacada no edital, como uma disciplina autônoma, vamos dizer assim, Estatuto da OAB e Ética Profissional, tá? Aqui são temas que geralmente estão nos editais de advocacia pública, ali dentro de constitucional, às vezes dentro de administrativo, às vezes dentro de direito civil. Estatuto da Ordem fica meio perdido nos concursos de advocacia pública, mas geralmente não cobram nenhuma questão. Como colocaram em uma disciplina isolada, certamente vão cobrar questões. E como você estuda Estatuto da OAB? Através de cursos e livros para o exame da OAB, tá? Nenhum cursinho preparatório para a advocacia pública foca em Estatuto da OAB. Então você tem que ir em quem foca nisso. E quem foca nisso é o pessoal do exame de ordem mesmo. Então, ache uma sinopse, algum bom resumo de Estatuto da OAB e Ética Profissional, que você vai bem nessa prova. E fora isso, cobraram também português. Eu sou um pouco crítico quanto a cobrar português em concursos de advocacia pública. Eu acho que o português é um pressuposto, você já tem que saber por conta própria, e não porque você vai fazer a prova, porque senão você já vai muito mal ali na prova discursiva. Mas se cobraram, isso quer dizer o seguinte, você tem que dar uma reforçada naqueles aspectos de gramática que são relevantes para provas objetivas. Sabe ali, regência e concordância, verbal e nominal, crase, sabe esses assuntinhos que a gente esquece mesmo, hífens, palavras que são juntas ou separadas, sabe essas questões que você tem que conhecer mesmo. Então, você vai arrumar alguma coisa bem resumida de português, seja um curso, seja uma gramática bem pequenininha e dá uma revisada ali nos dias anteriores à prova. Você não vai negligenciar essas questões de português. Perfeito? Por esse edital é isso. Quero saber sua opinião também. Pode deixar o comentário aqui. É isso aí e vamos juntos.